aquilo que nós colocamos no estatuto, né, que os membros da família da Esperança, né, são, como objetivo principal, buscam a sua santificação, nós queremos ser santo, né, é uma realidade que já era antes da fazenda. Né, desde a descoberta que nós todos os primeiros, junto com o Frei, fizemos do ideal, né, do carisma da unidade, que a Ara colocou dentro do nosso coração, ou acendeu, ou reacendeu, ou fez mais clara dentro de nós a ideia de santidade. Né? E até eu pensando assim, por exemplo, lá na minha família, no que eu desde pequenininho vi na mamãe e no papai, né, com todos os sofrimentos que ocorreram, com todas as lutas, brigas, né, discussões, tudo por trás estava um desejo de santidade. Né? Quero lembrar aqui junto com vocês alguns fatos. Né? Eu, por exemplo, me lembro, quando eu estava em São Paulo, é uma coisa assim paradoxal, ou seja, como é que se pode se explicar isso? Né? Mas está gravado dentro do meu coração, todo dia de manhã, quando mamãe ia na missa, todo dia, no centro de São Paulo, em frente do nosso apartamento, da nossa casa, tinha uma escola de enfermagem. Né? E nós morávamos, e antes disso a gente ainda morava também no bairro Bela Vista. Né? Tinha a igreja Queropita, e mamãe era de missa diária. Eu me lembro quando eu tinha 12 anos de idade, no meio daquela luta, né, que eu via na mãe, no pai, assim, de tentar se entender, ir na paróquia. Né? Fui batizado, por exemplo, na paróquia da Consolação. Tinha um padre lá, o padre Rômulo, que vinha nos visitar em casa. Eu gostava de ficar escutando ele, era pequenininho, né? Gostava de ouvir ele na missa, né? Ele vinha em casa também. E um dia, quando eu era pequenininho assim, eu falava para a mãe assim: mãe, por que dá tudo certo para você? Mesmo as coisas acontecendo, né? O sofrimento dela com o papai, né? Por que dá certo tudo para você, para o pai? E eu mesmo questionei ela e falou: não é por causa que você vai todo dia na missa? E ela confirmou para mim, entendeu? Eu, depois que ela se tornou evangélica, eu não disse isso aqui para ela ainda, né? Mas eu tenho assim a alegria de dizer, e vou confessar para vocês, não é que é uma tristeza para mim, porque ela depois mudou, mas eu tenho convicção, quem me deu a alegria, o gosto, o amor, né, a Eucaristia, foi ela, foi mamãe, entendeu? Em São Paulo, era nosso ponto de encontro, todo domingo na missa, depois o fato que ela e papai assim sempre procuraram. Lógico que mamãe sempre puxou mais, né? Puxou mais para essa realidade espiritual. Ela buscou muito, buscou até inclusive em outras realidades, como Seixonoye. E eu observava isso, entende? A gente buscava muito, por exemplo, no período em que nós começamos a frequentar as escolas salesianas em São Paulo, né, que foi justamente um período assim muito importante, assim, porque eu e o meu irmão, né, que começamos a frequentar os colégios salesianos, a gente conheceu naquela época né, aquele que é bispo hoje, né, lá no litoral, agora me esqueci o nome dele, mas Padre Altieri. Padre Altieri foi muito importante na vida da mãe, né, na vida do pai, assim, nós íamos participar de cursos lá. Foi naquela época que aconteceu no coração do Roberto, meu irmão, de ir para o seminário. Eu quis ir também. Então, nós fomos para o seminário juntos, eu e o Roberto. Né? Tudo isso foi de ver a sede da mãe e do pai, dessa busca, entendeu? De santidade, busca de Deus, entendeu? Ainda quando nós estávamos em São Paulo, essa questão da missa diária, que mexeu muito comigo, ou dessa busca, por exemplo, dos grupos de apoio também, a mamãe buscava muito isso, né? Foi naquela época já, depois vindo aqui para Guaratinguetá, antes do Frei chegar, nós, assim, já começávamos a participar dos grupos de AA, entende? De pequeno, eu já comecei a ver, ficava fascinado, eu participava daquelas reuniões assim, e via aqueles homens falarem, entendeu?
quem aqui teve a oportunidade uma vez de participar de um grupo de AA, né, que é bom, um grupo assim que realmente é uma coisa assim, a comunhão que cada um faz é uma coisa maravilhosa, extraordinária, me fascinava aquilo lá. Naquela época, já quando a gente estava aqui em Guaratinguetá, antes do Fê chegar, né, eu fiz questão de ver se podia abrir um grupo para crianças, para menores, adolescentes como eu naquela época. Nós criamos o Grupo Alatim para filhos, né, de pais que tinham problema de álcool. Né, eu ficava fascinado, os encontros que a gente tinha, era um clima, naquela época eu não sabia disso, né, um clima de Jesus no meio, de amor, assim, uma coisa assim extraordinária. Então, estou assim um pouco misturando, mas mais para dizer o elemento principal que eu gostaria, que nós pensamos juntos aqui, de frisar com vocês, em relação ao tesouro extraordinário que se encerra, que está guardado dentro de um pai e de uma mãe, ou seja, dentro de uma família. Porque eu vi e agora se concluiu uma parte da história, né, com a morte de papai. Né, que essa questão da santidade é real, é possível, mesmo com todas as dificuldades de caráter, com todas as dificuldades de temperamento, com todos os pecados, né, que possam querer atrapalhar. Né? Pelo contrário, né? Mas antes de chegar nessa parte das dificuldades de caráter, dos temperamentos, dos pecados, que eu queria assim, aprofundar, ainda queria dizer, né, que no período em que Roberto, meu irmão, nós fomos para o seminário, foram 2 anos assim, muito importantes na nossa vida. Eu me lembro, ali começou a despontar, o papai me deu um livro, antes mesmo de eu ir para o seminário, sobre Domingos Sávio. Né? Fiquei fascinado, um menino que morreu com 14 anos de idade, foi o primeiro santo da igreja, jovem, né? Que fiquei fascinado justamente para a simplicidade como esse menino, filho, ou seja, aluno de Dom Bosco, foi educado ao caminho da santidade de uma maneira simples, não escrupulosa, alegre. Ele entendeu com Dom Bosco que a santidade se alcança sendo alegre, né? Ou não pecar, enfim. Depois no seminário, eu me lembro as primeiras semanas lá, escutando o padre Mário Bonatti, né, e depois o padre Pavanello, que agora é bispo lá de Campo Grande, né, foram os meus responsáveis. Era fascinante, era fascinante. Eu me lembro as primeiras semanas, assim, lá no seminário, participando das missas todo dia, ou então as boas noites, que é costume dos salesianos, eles davam. Assim, eu ficava esperando a noite chegar para o padre Mário ou para o padre Pavanello chegar e dizer a boa noite para todos nós que estávamos lá no seminário. Estamos todos jovens, adolescentes, alguns. Né? Eu cheguei com 14 anos. Né? E eu imaginava assim, já logo no primeiro mês, né? Puxa, se nós, já é tão forte essa vida assim, imagina daqui 2 meses, daqui 3 meses. Depois de 2 anos, Roberto saiu, eu fiquei mais um meio ano, senti que não era meu lugar, Deus já estava preparando o caminho, né? Preparando o caminho da chegada do Frei, né, na paróquia, porque eu voltei para casa e a situação em casa era a mesma, aquela luta constante entre o pai e a mãe, né? E nós, então, aqueles mais antigos, não sei se alguém vai se lembrar aqui, né, participávamos da comunidade dos jovens, né? Você estava lá naquela época, Cristina? Naquele período, né? Ou seja, uma comunidade liderada por um jovem muito radical, né, o Galhardo, né, e que transmitia, apesar das coisas que às vezes desviavam, né, e o bispo estava preocupado com esse grupo, né, um ardor, um desejo de santidade muito grande. Né? Aí chegou o Frei. E aí, né, todos nós, a maioria de vocês, conhece um pouco da nossa história em relação a essa experiência. Mas, desde que o Frei chegou, tanto para mim, como para a mãe, como para o pai, aconteceu esse acompanhamento. Né? E um acompanhamento muito forte nesse sentido, ou seja, o Frei dava o ideal, dava a espiritualidade. Né? E mesmo nós, mesmo não assim entendendo muito, começamos aquela luta entre nós de superar
toda essa questão dos nossos temperamentos, defeitos de caráter e dos pecados. Porque o Frei acompanhou cada um de nós, tivemos essa graça, esse privilégio, né? O Frei tinha bastante tempo, né? Podia escutar muito, né? Naquela época, continua, né? Essa é uma graça que o Frei tem, que a gente deve agradecer a Deus para sempre, porque mesmo que a fazenda hoje cresceu muito, tudo, mas você não vê o Frei agitado como eu, né? Eu é que fico, já levanto, já quero já fazer uma coisa e tal, o Frei está sentado lá, tranquilo, na mesa. E se precisar, acaba o almoço, ele fica sentado lá conversando. Aí depois passa mais meia hora, está lá sentado, conversando. Impressionante. Esses dias nós estávamos conversando, o Frei, eu vou me converter, viu? Porque ficar assim sentado. Mas essa é a graça, graças a Deus que o Frei é assim, né? Porque se nós dois fôssemos como eu, né? Aí de vocês, né, que teria pouco... Não, eu aprendi a escutar, né? Eu espero que eu estava escutando bem vocês dois lá, né, Cláudia e Rosana? Mas essa atitude da escuta, que sem dúvida ajudou a muitos de nós, está aqui a Maria Amélia, né, e muitos, a Elza, né, facilitou com que a gente pudesse abrir a nossa alma, e o Frei foi devagarzinho colocando, né, o ideal, esse carisma, e injetando pouco a pouco dentro da nossa alma, né, o desejo de santidade. Desejo de santidade. Né? E as nossas famílias, elas foram se santificando. Não tem outra explicação, eu não vejo outra explicação para o que está acontecendo nesse momento aqui agora. Né? Os casados, desde o meu pai e minha mãe, vocês que casaram na época do Frei. O Frei fez seu casamento, Elza? Frei Dídimo? Nossa, o Frei Dídimo antes do... Fez o seu? Então. Você lembra, Frei? Não, lembra. Claro. Veja só, 29 anos atrás. Então, pensa um pouco, né? O Frei tem na frente dele, e agora nós que somos um pouco mais velhos, né? Na nossa frente também, a história de santificação de cada um de vocês, né? Ou seja, famílias que se casaram com sonhos no coração e que foram aos poucos se realizando, não sabiam como viriam os filhos estão aí para demonstrar que é um fato, é uma realidade. Nós não estamos com filhos aí tudo problemático, mesmo se um ou outro teve uma recaída, teve uma queda, algum outro problema, entende? A gente, com a visão que recebemos desse carisma de Jesus abandonado, podemos enxergar na queda de um filho ou num certo desvio, que não está tudo perdido. Nós estamos inseridos numa realidade de santidade que está fazendo os filhos nossos, né, serem envolvidos também. Nos dá uma certa tranquilidade até nesse sentido. Então, eu queria, voltando agora à história nossa de casa, né, foi muito forte para mim aquela luta durante os 4 primeiros anos, antes de nascer a fazenda, especialmente no seguinte ponto, que não era tão fácil nem para mim, nem para a mamãe entender. Entendeu? O Frei começou devagarzinho com a gente, né, abriu os nossos olhos de que o mais importante na nossa vida não era tanto a razão, e muito menos a lei, e muito menos a verdade. Esses 3 pontos que estavam tão fortes dentro de nós, que justamente por isso, né, era causa de conflito, né, porque a verdade, a razão, por exemplo, mamãe queria que o pai estivesse mais em casa, ou que conversasse mais, ou que se abrisse mais, né, tantas outras coisas, fora aquela questão do álcool, que não era até muito tão importante, mas o desejo de comunhão, de unidade, de amor, era muito mais forte. E isso não acontecia, provocava os conflitos. E aí o Frei foi abrindo os nossos olhos para fazer a gente compreender que, mais do que esses 3 pontos, estava o amor. Ou seja, ver a presença de Jesus, né, e passar por cima da razão, ou da lei, ou do certo, né, para que o amor pudesse imperar entre nós. Isso não foi muito fácil, né?
A mãe, por seu temperamento assim escrupuloso, da verdade, e eu também tendo adquirido isso porque era o filho do meio, né? Então, tivemos que aprender até, olha só, até entender que o pecado, né, quando visto na ótica de Jesus abandonado e vendo Jesus abandonado na presença do pecado na nossa vida, ele no amor pode ser transformado. E quando isso não é compreendido, nós ficamos em cima da lei e da razão e expulsamos a presença de Deus. Foi muito duro para a gente entender isso. Muito duro. Eu não estou falando do pecado só do pai na hora, mas também o nosso pecado, meu, da mãe, do Roberto, da Aninha, enfim. A história se girou muito em torno entre eu, o pai e a mãe, né? A tal ponto que eu tive a oportunidade de comentar em alguns encontros aqui, né? E vocês tiveram a graça de poder participar na hora do funeral, né? A mãe, ela fez uma declaração de amor para papai que estava no caixão, né? E nessa declaração ela revelou, né, aquilo que ela experimentou durante os 3 últimos meses de vida de papai, né? Ou seja, tudo aquilo que ela sonhou durante os 48 anos de vida se realizaram em plenitude nos últimos 3 meses de vida de papai, né? Aquele sonho de comunhão, né? Aí podia se pensar, mas foi isso que o ideal e o Frei ajudou a gente a entender, né? Que o ideal da nossa vida, aquilo que mais a gente queria, Deus permitiu, no caso da mãe, né, que se realizasse nos 3 últimos meses de vida. Ou seja, tanto que quando ela me telefonou, quando eu estava em Fortaleza, para comunicar que o pai tinha partido como um passarinho, né, porque ninguém percebeu, ele de repente parou de respirar, né? Ela nem percebeu na hora, né? Quando ela começou a chorar, comunicando esse fato, né, ela me disse ainda, você entende por que eu estou chorando, né? Não é por causa da morte dele, é porque ainda eu tinha a esperança de que nós iríamos poder viver como 2 namorados, não é? Aquilo que a gente viveu esses 3 meses aqui, né? Eu comecei a escutar coisas do pai, né, que eu nunca tinha escutado ele dizer para a mãe, né? Chamar ela de mãe, ou então prometer para ela de passear não sei aonde, e assim, coisas assim, sabe? De que, assim, a mamãe sempre almejou, sempre desejou tudo, mas o passo tanto dela quanto de papai, assim, todos esses anos, né? E com a ajuda que a gente recebeu desse carisma do Frei, fez a gente compreender, e talvez eu hoje tenho gravado isso como herança, como a maior herança, está forte isso dentro de mim, entendeu? Que antes de tudo, até mesmo do maior ideal que um pai, uma mãe, um marido, uma mulher pode ter, é realmente Deus, né? Porque às vezes pode acontecer que a comunhão entre nós não é aquela que a gente quer, almeja, não acontece. E aí a unidade minha com Deus, meu único bem, né, aquele que mais é importante para mim, deve funcionar, deve entrar nessa história, né? Esse eu sinto é a herança maior, assim, que o pai e a mãe deixaram, né? E alguns de vocês sabem, né? Quando 2 dias antes do pai falecer, né, eu pedi para ele que desse uma mensagem para todos os que estavam participando do encontro em Fortaleza, né? O pai falou: que Deus abençoe a todos e que Deus santifique a todos, né? Foi as últimas palavras que eu escutei por telefone de papai, né? E no estatuto que nós agora, acabou de chegar lá em Roma, nós entregamos já pela 3ª vez, nós fizemos questão de colocar, né, como que o objetivo geral dos membros da Família da Esperança, queria até ler para não ficar diferente daquilo que está aqui, é a santificação dos seus membros através da prática do amor recíproco, da vivência das palavras do Evangelho, da Eucaristia e dos outros sacramentos, da adesão alegre a Jesus abandonado e da imitação à Virgem Maria, a Mãe da Esperança, buscando concretizar em serviços e obras
as respostas do Evangelho aos problemas e sofrimentos da humanidade, contribuindo para que se realize o desejo de Jesus, que todos sejam um, para que o mundo creia. O que é que nós estamos vivendo? Quando eu falei no início, assim, que me veio agora, no contato com vocês, no encontro, agora falando nesse momento, um vulcão de pensamentos e ideias, era justamente isso. Eu imagino assim, se a Fazenda da Esperança nasceu no berço de famílias, né, que, por exemplo, ainda antes de começar a Fazenda, eu me lembro que minha formação no ideal, além do Frei, né, foi com a Amélia e o Sidney, né? Fico contente que você está aqui hoje, Amélia. Porque eu me lembro que eu ia lá na casa da Amélia, eu estava tão sedento, com tanta vontade de beber, né, que eu ia lá, passava lá, não sei, não era nem para fazer encontro, né? Você dizia que eu colocava lá as fraldas lá no varal, mas nem me lembro disso aí, né? Mas era para a gente se encontrar e poder beber dessa fonte, né, do carisma, quando não dava para ir para os encontros depois do movimento GEM lá em São José dos Campos, né? Mas essa realidade nasceu, a gente tem que admitir isso, no berço de famílias que, querendo a santidade, com todas as dificuldades que tem, né, formaram essa realidade que nós estamos vivendo aqui agora, né? Então, eu penso assim, por que a gente não sonhar, não imaginar, a partir talvez desse encontro, um pacto, entendendo mais ainda o primeiro passo nosso na família da esperança, né, mais radical ainda, um pacto mais forte ainda, mais claro, mais consciente de que eu, né, você, não queremos outra coisa a não ser santo. Por que não sonhar e não pensar e de certa forma, almejar, como Chiara mesmo falou, com todos aqueles instrumentos que ela está dando para nós, que a Fazenda da Esperança está dando para nós, né, almejar como uma realidade mesmo do dia a dia. Porque se a gente pensar bem, agora o Frei está com 63, né, eu já vou para os 47, né, e todos nós já estamos avançando na idade, né? O que é que vai ficar de tudo isso que nós estamos vivendo nas fazendas, preocupações, né? A luta de que minha mulher está com muito tempo na fazenda, meu marido está lá muito na fazenda, né? É mulher e marido, né? Porque tem marido também que fica muito na fazenda, né? E tem mulher também que fica muito na fazenda, né? Os dois lados a gente está experimentando isso, né? Não é só, vamos só... Então, mais do que tudo isso que nós estamos experimentando, essas exigências, vamos dizer assim, como é que eu posso chamar? Esse reclamo, né, dos meninos e das meninas que fazem de nós como consagrados e das famílias também do mesmo jeito. Mais do que tudo isso, por que não pensar que tudo isso é desculpa para nós sermos santos? E que a maior herança que nós vamos dar para a humanidade, para a igreja, para os nossos filhos, para os nossos netos, será a santidade. Porque o resto, fazendo, não sei, daqui a pouco, sei lá, daqui 50, 100 anos, às vezes eu fico pensando assim, o que vai ser da fazenda daqui 50, 60 anos? Pode ser que a gente chegue a 200, 300 fazendas, não sei, né? Mas o que é mais importante do que daqui a alguns anos, né, se fale da Cristina, da Ana, das duas Anas, né, da Márcia, né, como cada uma de vocês viveram, como, né, os paizão aqui, o Francisco, né, sei lá, os seus futuros netos, né, falem de você quando for visitar o túmulo, né, da sua vida, né, e se lembrar, puxa, que homem bom, né, e nem vai se lembrar de todas as coisas erradas que fez, do passado, né,
É como eu, como agora vou lá no centro, né? Tenho a graça de poder visitar papai toda hora que eu quero, né? Esses dias cheguei lá em frente da igreja, tinha um maninho lá, vou embora, maninho. Estamos para entrar na missa. Vai embora para onde? Para minha casa. Vai, onde é que é a sua casa? Sua casa é aqui, rapaz. Peraí, vem cá. Aí eu fui com ele para visitar o pai lá no túmulo, né? Quando começamos na frente do pai, né? Pois é, maninho, quando eu cheguei aqui, você sabia que eu cheguei aqui um dia antes que seu pai morreu? Então, vamos pedir para ele interceder por você e tal. Então, que herança maravilhosa não poderia existir do que todos nós darmos para os nossos filhos e netos, ou para quem é consagrado, como o nosso caso, né? Para todos aqueles que vão nos seguir, a santidade, né? Então, agora, no nosso caminho da família da esperança, ela se realiza de uma maneira muito concreta, né? Muito concreta, que é nessa doação que todos vocês estão tendo, tanto no centro feminino como no centro masculino ou nos grupos Esperança Viva. E eu queria reforçar que exatamente tudo aquilo que está acontecendo, e cada um vai se lembrar agora, né? De recaída, de pecado, de desunião, de desunidade, que para nós que somos filhos de Chiara, né, um dos pecados maiores, né? Tudo isso que acontece por conta do meu temperamento, por conta do temperamento do outro, tudo isso é necessário, é preciso, é alimento para que nós alcancemos esta meta, né, a santidade. E não considerar todas essas realidades, né, como uma coisa, puxa, isso está totalmente fora desse negócio da família da esperança. Não, não. Eu vi na minha casa que foi assim. Eu posso testemunhar que foi assim. Tem coisas que eu nem posso falar para você e vou morrer com isso, porque é coisa de confissão. Tem coisas que aconteceram no ambiente da casa de meu pai e da minha mãe que só o Ferran sabe. Que eu não posso falar, né? Mas que eu tenho convicção, né, que foram as coisas que fizeram a gente encontrar esse caminho da santidade, a fazenda e toda essa experiência, né? Então, parece um paradoxo, parece uma coisa assim fora de propósito, né? Mas isso foi que eu sinto que Chiara, depois o Frei, nos ajudou a entender que faz parte da vida da nossa família, né? Que todas essas realidades que nos acompanham não tem jeito da gente escapar, né? Se a luz, como disse aqui no Estatuto, como Chiara nos ensinou, de Jesus abandonado, nós abraçarmos, vamos alcançar essa meta. E os nossos filhos, todos eles vão nos seguir, mesmo que se desviem, vão todos nos seguir. E esse caminho concreto, ligado a esse pacto que eu queria repropor para vocês, que é o primeiro passo para ser membro da família da esperança, que a gente chama de pacto do amor recíproco, né? Eu queria reforçar mesmo o pacto do amor recíproco que se compreende, né, somente na morte do meu eu, que é o Jesus abandonado, né? Que me ajuda a dar sentido a todo aquilo que eu chamo de dor, de escuridão, de fracasso, de erro, enfim, né? E que nos prepara todos juntos ao segundo, que a maioria já fez, alguns que vão se preparar para o compromisso, né? Que é uma outra coisa que eu sinto que salvou a gente com aquela famosa frase do ver junto, né? Aquela experiência de Jesus no meio, tudo, a gente conseguiu traduzir, até os meninos pegaram esse vocabulário nosso, né? É o ver junto tudo, inclusive a nível de confissão, lógico, os nossos pecados, né? Os nossos pecados, o diretor espiritual, mas tudo, ou seja, nada guardar dentro do nosso íntimo, do nosso coração, que não seja purificado pela presença de Jesus no meio entre nós. Esse caminho de santidade, que eu percebi, começando já dentro de casa, né, com o pai, com a mãe, desde que quando com o Frei, né, cada um deles individualmente, depois eu, depois assim
no decorrer dos anos, né, nós fomos nos abrindo, vendo junto, ainda sem ter consciência disso, mas vendo junto cada passo, né, foi preparando esse caminho de santidade, de santificação, né, na nossa família. E eu estou vendo, olhando para vocês aqui, cada um, né, está acontecendo exatamente isso. Toda vez que a gente se encontra para conversar, né, se é por causa dos filhos, se é por causa de uma fazenda, se é por causa de, né, de uma decisão a ser tomada, as nossas conversas, é tão forte essa realidade, é tudo coisa, realidade profunda. A gente não se encontra para conversar a abobrinha. E mesmo quando a gente se encontra assim, para jogar uma carta, ou brincar, ou falar de coisas assim, nós sentimos assim o desejo, faz parte de uma exigência do coração da gente, nós não queremos mais perder tempo, a gente quer ganhar o espaço para conquistar esse caminho de santidade. Então, esse ver junto, né, está acompanhado também dessa ideia da santidade, ou seja, tudo. Vamos acompanhar tudo, todas as realidades da nossa vida. Para chegar depois àquilo que o Pai teve a graça de fazer, né, que são as promessas. Ou seja, a promessa que a gente vai fazer durante 5 anos, como a igreja nos sugeriu, e que chegue até a realidade definitiva em que eu prometo que eu quero viver esse carisma da família da esperança, cuja meta é a santidade, né, para o resto da minha vida. Né? E aqui eu sinto que esse grupo nosso que está aqui, mesmo aqueles que chegaram pela primeira vez aqui, né, Zé, na fazenda, né, isso não tem importância, né, mas eu sinto que é um grupo seleto, escolhido. Né? Bonito que o fato de nós termos decidido de fazer os encontros diferenciados, né? Ou seja, por estado de vida, esse encontro eu sinto assim carregado de uma realidade que, por exemplo, vocês não têm mais que se preocupar com quem que vai casar, né? E com quem que vai namorar. Ou se vai casar. Está tudo definido, vocês não têm mais que esquentar a cabeça com como é o caso do encontro que nós tivemos com os de discernimento, né? Que ainda não sabe se vai se consagrar, se vai ser padre, se vai se casar, ainda está naquela luta. Né? Nesse sentido, é uma preocupação, uma tranquilidade a mais. A gente está mais livre para entender que agora estamos casados, tudo bem, Deus nos uniu, né? Ninguém mais vai nos separar. Né? E agora o que nós queremos? E aqueles que são mais velhos, a gente já está percebendo que passaram as crises, né, e tudo, já estão sentindo assim, o que nós queremos? Estamos ainda discutindo e vendo coisas que ainda é do tempo ainda de namoro, ou então de começo de casamento, e estão chegando sempre mais à conclusão exatamente do quê? Santidade. Eu não quero mais nada. Vou ficar ainda exigindo de você, né, bem, né, bem. Cada um fala o bem, o amor. É. Nós consagrados não falamos isso, mas eu acho bonito vocês falar. Mesmo, por exemplo, aqueles, por exemplo, que têm situações, né, a gente sofre junto, né, com aqueles cujo marido, né, não quer participar, né. Eu acho tão bonito a experiência da Fátima, né, do Maurício. Nós tivemos uma experiência maravilhosa, o Maurício, que permite que a Fátima participe, né, não tem problema nenhum, mas ele não quer saber, entendeu? Mas ele ama tudo aquilo que a esposa faz. Não é? Não é assim? Fez uma feijoada para nós lá, ele tem uma verdadeira paixão por nós. Assim. Aí eu vejo ela chamar ele de bem, e ele também ela de bem. Né? É bonito isso. Né? Uma realidade que nós, consagrados, renunciamos. Né? Por um bem maior, por amor a vocês. Mas o fato de vocês reciprocamente chamarem-se de bem, ou de amor, ou de mãe, ou de pai. Então, é uma realidade que esses dias, conversando com o Evilásio e a Amada, né, nos protegem. Eu queria deixar claro, isso foi muito bonito, quando o Evilásio e a Amada, agora que chegaram, fizeram a gente pensar nessa questão. Vocês, como famílias, como casados, e se aproximando da experiência de promessa, são guardiães e protetores de nós consagrados. É uma tarefa extraordinária. Por quê? Eu estou percebendo, com alguns consagrados, que a presença de vocês como pessoas já
consagradas um ao outro, e tranquilas, e decididas, radicais na santidade, provocam em nós, né, a fidelidade. Porque a gente está percebendo que alguns dos nossos que são consagrados sofrem tentações. E quando se aproximam de vocês que estão bem, especialmente isso, que estão bem, se fortificam e na decisão que tomaram da vida consagrada, da vida celibatária, né? Então não há necessidade, o Frei deve ter comentado isso com vocês, de uma concorrência. Contrário. E quando a gente está percebendo também que nas fazendas, independente se você é voluntário da Esperança ou de vida comum, onde tem a presença permanente mesmo de famílias e tudo, os que ainda não definiram a sua vocação, conseguem pelo menos ser fiel à castidade. E se eventualmente ocorreu uma queda nessa questão da castidade, né, a presença de vocês salvou a fazenda, para que ela permaneça no seu ambiente como um ambiente de castidade. E fez com que aquele que infelizmente teve a recaída ou a queda, o voluntário ainda não definido, que de repente sai para a rua, encontrou uma namorada e ficou apaixonado e tudo, né, vocês foram uma proteção. Né, todos aqui estão dando de cabeça, confirmando isso, e lembrando-se de fatos concretos, que infelizmente aconteceu. E por isso a gente sente como que aqui vem a importância da santidade de vocês no meio dos meninos, que estão em recuperação, mas também daqueles que estão como voluntário. Era isso que estava assim mais forte assim no meu coração. Eu queria repropor para mim, a partir daquilo que Chiara falou, né, para vocês, né, esse pacto, compromisso e promessa que nós vamos renovar, quem ainda não renovou, né, a maioria talvez esse ano já fez, né, fosse feito assim nesse propósito. Né, nesse propósito. O que nós queremos? Né, a fazenda vai passar, né, nossa família vai passar, né, tudo vai passar. O que não vai passar e nós vamos deixar como herança para todos. Isso, de certa forma, deixa o nosso coração tranquilo, porque a santidade é um bem maior, superior, nada mais do que a realização do Pai Nosso, né? Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O que é? A santidade de Deus aqui no meio de nós, aqui na terra. A santidade, né? Não, se estamos apontando para esse objetivo, a nossa família, agora que está se preparando para receber a aprovação em Roma, né, vai ter uma preparação mesmo especial. Eu não vejo preparação melhor do que nós rezando para que em Roma sejam aprovados os nossos estatutos, né, todos nós mesmos sejamos assim numa corrida, numa luta, um ajudando o outro, especialmente nesse ponto que eu quis frisar, dos nossos pecados, dos nossos defeitos de caráter, dos nossos erros, e naquilo que o Frei já deve ter comentado com vocês, da misericórdia que a gente deve ter, porque eu agora estou convicto que, depois da experiência que eu, papai e mamãe fizemos, né, nós somos fruto da misericórdia. Eu não vejo outra resposta. Né? A misericórdia de Deus atuou, né, com o pai, a mãe, comigo, de uma maneira escandalosa. Né? Senão não teríamos possibilidade de a gente estar aqui juntos. Né?